Fala galera, a gente está recomeçando a live na realidade, né? A gente estava conectado aqui online com a Thaís Pimenta e ela teve um probleminha com a live e aí a gente está recomeçando a live agora aqui, ao invés de entrarmos na live que tinha sido iniciada no Instagram da Thaís, a gente está recomeçando a live aqui no Instagram do PromaBank e aí a gente já vai dar andamento com acompanhando a gente anteriormente. A gente vai aqui, já aceitei a Thaís para começar conosco. E hoje, aí, a Thaís já está conosco. Pessoal, bom dia a todo mundo que está chegando. Thaís, agora tá belezinha para você também? Agora? A interface está Agora funcionando sim. belezinha? Maravilha. Galera, nós estamos esperando aqui a Aline Pimenta, ela vai participar conosco dessa Ela live vai também. participar, Ricardo, com MR Credit, tá? Daí você pode aceitar aí. Perfeito. E hoje, galera, a gente vai falar principalmente das últimas mudanças que houveram no consignado. Eu sei que falar mudança e consignado, as coisas ficam velhas muito rápido, né? Parece que tudo muda com uma velocidade absurda, mas o que a gente está falando é da última N100 que foi publicada, que começa no início do ano que vem, que altera algumas regras ali do período de desbloqueio do benefício, os primeiros 90 dias, o que isso pode impactar, o que a gente já sabe, o que a gente ainda não sabe, como se isso já não fosse pauta suficiente para um bate-papo. A gente teve aí também ontem ou antes de ontem uma entrevista também do ministro do Trabalho, se eu não me engano, onde ele comenta sobre o fim do FGTS, né, como modalidade de crédito, e ele também abre espaço a algo que foi até pouco comentado, pelo que eu vi, que em um determinado momento da entrevista ele abre espaço para o consignado privado, que é uma nova modalidade de crédito que entraria também. Então, assim, assuntos não faltarão para a gente conversar hoje, para vocês mandarem aqui as suas perguntas, as suas sugestões ou comentários mesmo, para a gente interagir. E aí, para a gente começar esse bate-papo, do bom dia para a Aline também, que chegou conosco. Olá, Aline, bom dia, tudo bem? Oi, pessoal, bom dia. Desde já, obrigada aí pelo convite, oportunidade de falar um pouquinho desse sobe e desce, né? De Chicó e João Grilo, ficou rico, pobre, que nada muda nesse consignado. Ó, Bom dia, minha irmã. eu vou falar para vocês assim, ó, do que eu tenho conversado, assim, tenho oportunidade de fazer algumas reuniões com bancos, instituições financeiras, a gente enquanto parceiro de tecnologia, eu estou vendo com bastante entusiasmo essa parte do mercado com relação ao lançamento do consignado privado, sabe? Assim, como uma visão de futuro de longo prazo, tá? Sim, Eu acho que esse produto a longo prazo vai trazer alguma felicidade para a gente na oferta de crédito, mas vamos começar a falar de curto prazo, Thaís, e fala para a gente um pouquinho do que é essa IN100 que foi publicada agora em agosto. Para o seu pãozinho de queijo que você está fazendo inveja não só na gente, mas em todo mundo que está assistindo aqui. Então, eu postei ontem, pessoal. Eu falei que era para tomar café comigo. Então, eu tô tomando café, porque eu, eu vim de Niterói para cá, peguei um trânsito danado, saí cedo de casa. Mas eu falei assim: não, o café vai ter que ser lá junto com o pessoal. Não vou parar para tomar café, não, Deixa senão. você, na próxima live eu vou fazer numa padaria, aí você vai ver, vocês vão fazer inveja. Entrar numa disputa culinária com o mineiro eu não recomendo. Que não dá verdade. certo, que no caso a gente sempre vai sair ganhando. Verdade. Pessoal, muito bom dia. Obrigada aí, Promobank, pela parceria de sempre. Obrigada, Aline, por estar aqui comigo, que está me devendo uma live, ó, faz tempo. Então, a gente está aqui para poder falar, sim, dessas mudanças, mas de oportunidade também. A questão da instrução normativa, algumas coisas não mudam tanto, né? O bloqueio de 90 dias, por exemplo, já existe. Porém, agora ele vem num formato diferente, né? Com um risco de o cliente fazer o primeiro crédito somente no banco de origem onde ele recebe o benefício.
Então, isso daí acaba favorecendo principalmente bancos de rede e algumas instituições que também atuam no canal Corban, mas a gente sabe que tem muita força aí nos bastidores, principalmente políticos, né? Mas, enfim, acaba privilegiando algumas instituições. Então, existe essa questão do risco da gente não ter acesso ao entrante, né? Acredito que o mais impactado é principalmente quem trabalha com novo entrante nesse ponto da instrução normativa. Eu não sei se o pessoal sabe também o que significa isso, o que representa. Uma instrução normativa é como se fosse regras, né, para poder seguir uma determinada lei. Então, é a bula do negócio, né, de como que ele deve funcionar. O outro ponto, além da questão do bloqueio de 90 dias e estar amarrado a um banco de rede em função de ser banco pagador de folha, é o procurador. Só que isso também não muda nada, né? A questão do procurador no instrumento público, que é o que a gente chama de procuração, precisa estar escrito que ele tem esses poderes para poder fazer o desbloqueio de benefício, contrair empréstimos, enfim. Então isso aí não muda muita coisa, a instrução ela só vem para poder reforçar. Aí entra um outro ponto que impacta no nosso mercado em partes, que é a questão da portabilidade, né? A portabilidade, de acordo com a autorregulação, a gente tem ali um prazo para poder fazer aporte para ser remunerado. Em relação ao questão dessa nova instrução normativa, o que muda é quando ele recebe, ele fez o empréstimo no banco, ele recebe benefício. Aí está pedindo 90 dias para que ele poste esse contrato. Mas a gente normalmente porta acima disso mesmo, exceto alguns que portam aí como uma paga, 2, 0, mas quase ninguém está operando nesse perfil. Né? A taxa tem que estar muito alta para operar nesse perfil. E também a operação se torna mais viável quando tem mais parcelas pagas, financeiramente falando. O outro ponto é em relação ao que mais impacta além do bloqueio ali do primeiro crédito, né? A questão dos 90 dias, obrigatoriamente ele tem que contratar ali assim que desbloquear o benefício no banco que ele recebe. Eu acho que esse é o maior absurdo da IN, que é amarrar o cliente, né? Cara, isso Só, impacta diretamente o nosso mercado. só para Pode falar. complementar, pegando um gancho bem rapidinho do que a Thaís colocou da portabilidade, né? E o que ela já está entrando agora, o benefício a gente sabe que ele já nasce bloqueado. Em alguns casos a gente solicitava aí, né, esse desbloqueio de forma antecipada dos 90 dias. Isso não será mais possível, visto que o cliente só poderá contrair o empréstimo, não precisa nem esperar os 90 dias, tá, pessoal? Recebeu o primeiro pagamento, aquele banco que faz o pagamento da folha já pode conceder o primeiro empréstimo para esse cliente. Não fica amarrado esses 90 dias. É verdade. E o que impacta na portabilidade para a gente tem muito a ver com isso também. Por quê? Se o cliente está com um contrato dele, mesmo que seja banco de rede, tá? Se ele fez o contrato ali no banco em que ele recebe, e é um banco de rede, que a gente sabe que ali dentro da autorregulação não era necessário aguardar o que a gente chama de 12 pagas, mas são 360 dias da data de inclusão do contrato, tá? Dentro da autorregulação, poderíamos portar esse contrato antes dos 360 dias de averbação, né? Porém, agora, se esse contrato pertence à folha do pagamento do cliente, ele só pode ser cortado após os 90 dias. Tá? Então, além de fazer o contrato novo na instituição que paga o cliente, você também não pode portar dentro de 90 dias se esse contrato for do banco que pagou para ele. Então, pegou ali o escondo do cliente, analisou, ele recebe no banco em que está aquela parcela, está abaixo de 360 dias da data de inclusão do contrato, você também não pode portar esse cliente, tá? Ô, Aline, um ponto interessante do que você trouxe é que a autorregulação ela é um instrumento dos próprios bancos. Então, em alguns casos, Sim. você tem um subterfúgio de você quer operar com um banco que não está na autorregulação. Sim. Dessa vez, nós estamos falando de uma instrução normativa. Uhum. Essa regra ela é válida para todos os bancos que operam no INSS. Então, isso é importante o pessoal se ligar. Não há como fugir dessa regra, uma vez que é uma instrução normativa do próprio INSS. Uhum. É isso aí. E você trouxe um ponto importante também, que acaba apertando ali um pouco,
porque nós tínhamos bancos aí que estavam atuando fortemente na portabilidade, bancos fora da autorregulação e que agora estão dentro da autorregulação. Um aí que estava dominando o produto no mercado e agora ele também está dentro da autorregulação, tem um segundo banco também. Então, a gente está caminhando muito para esse cenário, né? A gente já atuava com a portabilidade dentro da autorregulação, né? A gente sempre orientou que os nossos parceiros atuassem dentro da autorregulação, surgiram esses bancos que nós fomos direcionados a trabalhar com eles, né? Até para manter a nossa carteira, porque se a gente não trabalha a nossa carteira, vem outro e leva. Né? Então, a gente acaba atuando com esses bancos, mas eles mesmos também estão caminhando aí para a autorregulação. Quando a gente fala na portabilidade, é um produto que a gente tem que ter um cuidado maior em operar, ter muita sabedoria em fazer um filtro de mailing também. Quando a gente vai falar da nossa carteira com uma visão mais comercial, não, às vezes, trabalhar a sua carteira dentro desse banco, né, fora da autorregulação. Então, quando a gente fala de portabilidade, a gente pode ficar aqui umas 2 horas falando, dando orientação de como operar bem esse produto, porque mesmo com essa mudança que vem agora para o mercado, segurando o cliente no banco em que ele recebe para a gente não portar, e falando que isso, por mais que esteja próximo já, né, gente, daqui a pouco o Natal está aí, o ano acabando, só vai entrar em vigor em janeiro, ainda tem muita coisa a se fazer na portabilidade no atual cenário, né? Então, quando a gente fala da portabilidade, é não focar no que está mudando, é no que ainda está dando certo, e para isso é um bom alinhamento comercial, tanto com os bancos de autorregulação e os que ainda estão fora. E foi E importante uma você... coisa que, assim, Thaís, desculpa te Pode interromper, falar, uma coisa pode assim falar. uma coisa que depois eu bati até um papo sobre isso com o Gabriel, mas uma coisa que eu estou refletindo, assim, enquanto ferramenta de tecnologia, a gente não vai ter como fugir de quando trabalhar um filtro de cliente, quando o cliente for preparar um cadastro de cliente para fazer um trabalho numa discadora, da gente considerar um novo filtro, que é desse cara que ele está nos 90 dias, ele pegou um crédito, mas esse crédito não passou os 90 dias de novo, então ele não pode entrar num filtro de cadastro de cliente para a hipotecadora, porque senão você não vai conseguir efetivar essa aporte. Então a gente vai ter que fazer uma comparação entre o banco que o cara recebe, o empréstimo que ele pegou dentro desses 90 dias do desbloqueio e mais 90 dias depois, que é para poder portar esse contrato. Esse contrato ele não pode entrar num filtro de clientes para discadora, porque você não vai conseguir fazer aporte, vai ser um filtro que não vai ter efetividade. Então a gente vai ter que fazer todo um mecanismo agora, nos próximos 3 meses, para prever esse cenário, porque senão o cliente vai tentar aportar, mesmo para um banco que não está na autorregulação, não vai conseguir, porque a IN não deixa. Seria perfeito, porque senão você acaba queimando o lead, né? É verdade. Então, pessoal, a questão é, o foco do nosso mercado, ele precisa estar na rentabilidade que essas operações trazem, né? Não somente na possibilidade de venda. Porque muitos correspondentes ficam focados, eu preciso vender mais, eu preciso vender mais, eu preciso vender mais. Só que, na real, você precisa rentabilizar mais essa operação, você precisa ter mais retorno financeiro, aumentando o que a gente chama de spread, né? O resultado que é deixado, o lucro. Por quê? Quando a gente fala sobre encontrar oportunidade em meio às mudanças, é porque o nosso mercado de consignado ele tem uma gama de produtos muito grandes e tem formatos de trabalho completamente diferentes, assim, tem muitas opções de formatos de trabalho, inclusive no mesmo nicho, no mesmo produto. Quando a gente fala de INSS, por exemplo, que tem sido o convênio que mais vem sofrendo impacto nos últimos anos desde a pandemia, né? Primeiro a gente teve várias mudanças positivas, ampliou o prazo, aí depois teve a questão da taxa, que foi positiva para a questão do aumento de valor liberado, mas um pouco negativa em relação ao comissionamento, porque nos últimos anos o comissionamento do INSS também caiu muito, né? A gente tinha comissões antigamente que era 3, 4 vezes maior do que a gente tem hoje. Isso não é uma realidade mais. Eu venho falando de diversificação de produtos, por exemplo, desde 2015.
trabalhando só com diversificação de produtos, né? Então, por que que as grandes empresas e o mercado, o surgimento de novas fintechs estão sempre olhando para convênios? Não tem ninguém investindo tanto em novidades para o INSS, porque a gente é refém de política, né? A gente é refém de normativas, de coisas que acontecem no governo. E essas que são as ameaças do mercado que não estão no nosso controle, né? Quem é de administração aí vai entender o porquê dessa associação com o tema de oportunidade, ameaça, força, fraqueza. Então você tem que olhar para as forças e fraquezas que tem dentro da tua empresa, as oportunidades que estão no mercado perante essas ameaças que são as mudanças. Então, quando a gente olha para o leque de possibilidades que a gente tem, fazendo esse tipo de análise, tá ok, o INSS é o que está sendo mais impactado. Mas quais são os outros convênios que oferecem um pouco mais de estabilidade para o nosso mercado? E qual o tipo de produto também dentro do próprio INSS que traz um pouco mais de estabilidade para o mercado? Então, esse tipo de instrução normativa não vai impactar, por exemplo, no cartão benefício. Vai impactar um pouco ali em questão talvez do desbloqueio do benefício? Ok, mas esses bancos de rede não são focados em cartão benefício. Né? Hoje a gente tem fintechs, bancos focados em cartão benefício com uma rentabilidade muito maior do que até o contrato novo, por exemplo. Então ainda tem muita possibilidade de negócio para se fazer. A portabilidade, ela sofre menos impacto. A gente vai ter esses 3 meses ali refém do banco originador ali que ele fez pela primeira vez, porém depois ele vai poder seguir normalmente com essa possibilidade. E a gente está falando de milhares e milhares e centenas de milhares de aposentados com um maior market share do mercado, maior volume financeiro do mercado para ser feito. Então, a portabilidade, o mercado está viciado em fazer o cliente que está fora da autorregulação, o cliente que está ali de 0 a 6 meses, que está de 0 a 12 meses. Por quê? Porque é um cliente que a gente chama de lead quente. É o cara que está na tua porta todo dia, é o telefone que está atualizado, então está fácil acessar esse cliente. Mas eu quero o que é fácil ou o que dá dinheiro? Aí eu te faço essa pergunta, né? Eu quero que é mais fácil, eu quero que realmente bota dinheiro no bolso. Porque se eu for olhar para uma portabilidade que tem mais de 12 pagas, de 18 pagas, de 20 pagas, é muito mais vantajosa para o cliente e para nós. Por quê? Porque eu tenho um maior número de chance de efetividade dessa operação em relação ao saldo devedor, a cobrir, a conseguir fazer uma redução expressiva para depois poder fazer um novo. Então, do ponto de vista do cliente tomador, eu tenho uma oportunidade muito maior nos clientes que já estão tranquilamente dentro da autorregulação, que eu consigo fazer sem nenhum tipo de punição. Então, se torna mais rentável essa operação. Eu não preciso ficar refém também. Ah, fulano faz com 0 pagas. Tá, mas quanto que é a comissão das 0 pagas versus a comissão do que tem 12 pagas? Também tem que colocar isso na ponta do lápis, né? Então, em relação ao INSS, eu acredito que o impacto maior vai ser sim para quem trabalha ainda com os entrantes, principalmente, né? Porque nos outros, aí, eu acredito que o baile vai seguir normalmente, tá? Então, esse é um ponto. E não sofrer tanto com esse tipo de mudança é ter uma prateleira robusta de produtos com estratégia, porque também não adianta eu querer vender o mercado inteiro. O nosso canal, ele não é varejo, né? O varejo, quando você entra no supermercado, você tem uma gama de produtos e de marcas gigantescas e precisa ter, e todas elas vendem. Agora, quando a gente fala de um nicho específico, que é o consignado, por exemplo, sim, você precisa ser especialista em uma coisa, talvez duas, mas ter o conhecimento e uma estratégia em paralelo para as outras. Entende? Então, quando eu vou lá no supermercado, beleza, tá uma prateleira gigante lá e em destaque o sabão Omo, por exemplo. Mas o que dá mais retorno às vezes é o surf, é o brilhante. E ele também está lá na prateleira para poder vender, para públicos diferentes. Só que o Corban, principalmente os menores, passam muito pouco tempo no nível estratégico e mais tempo no operacional, mais tempo envolvido ali na venda, envolvido ali com o cliente, né, com a parte de processo, e esquece de que ele tem que parar um momento para poder fazer a parte pensante, a parte da estratégia. Então, o que seria uma estratégia? Você desenhar, por exemplo, formatos diferentes de captação. Ah, ok, eu tenho hoje, eu trabalho sozinho, por exemplo. Trabalho sozinha e aí eu não tenho tempo para poder fazer muita coisa. Eu realmente sou refém.
Tá, ok, então você precisa estabelecer processo no seu dia, na sua rotina, mas você precisa ter mais de um canal de venda, porque senão você não consegue escalar. Então eu vou usar uma URA, por exemplo, para fazer portabilidade, eu vou usar um tráfego pago para fazer cartão benefício e o WhatsApp para poder vender novo. Eu tenho 3 canais de prospecções diferentes, onde um eu estou no ativo e os outros eu estou no receptivo recebendo produtos diferentes num único nicho. Ah, Thaís, mas eu quero diversificar produtos, igual a Aline trouxe várias anotações aí de oportunidades que estão disponíveis no mercado. Então, eu posso utilizar de uma estratégia para um produto diferente, que eu também estou focando em paralelo, com aquele que eu sou especialista. Eu estou começando a aprender um produto novo. Ontem mesmo eu estava numa mentoria com um parceiro. Ele é focado em Crefaz e está aprendendo o SEAP. Eu falei, meu amigo, você não vai parar de vender Crefaz exatamente do jeitinho que você está, porque isso já te rentabiliza, você já tem resultado. Então a gente vai encontrar um caminho para poder fazer com que o cliente de SEAP chegue de preferência de forma receptiva, ou um cartão benefício que chegue de forma receptiva, para você continuar focado naquilo que te traz dinheiro. Né? Então eu coloco uma URA para uma coisa, um tráfego para outra, um SMS para outra. Thaís, mas é muito dinheiro, não tem como investir. Utilize os recursos que você tem hoje. E aí é vendendo mais que você vai ter mais recursos para poder ir implementando novas ideias, novas estratégias e novos produtos. Não é sair igual um doido querendo fazer tudo também que não funciona. Né? E sem contar, Thaís, você fica colocando isso, o ticket, às vezes um contrato, você pagou 3 ferramentas. É muito importante pensar no ticket quando a gente fala de diversificação, quando a gente está falando de convênios, né? Só aproveitando para não perder o gancho aqui que a Thaís estava falando lá atrás, ainda da portabilidade, e a visão que o parceiro às vezes não tem de estratégia, tá? De trabalhar carteira. Eu levantei um ponto lá de às vezes não trabalhar nossa carteira em bancos fora da autorregulação, mas tem um outro ponto importante também quando a gente vai analisar a portabilidade e até o novo, tá? A gente sabe que o contrato novo é o que traz mais receita para a sua operação, que te dá mais rentabilidade ali, mas o que eu vou fazer com esse contrato a longo prazo? Assim, às vezes você coloca que, não, aqui eu estou ganhando meio a mais ou um a mais, mas às vezes o meio a menos que você está ganhando no outro banco é um banco que você vai conseguir refinanciar daqui a 3 meses e o refim desse banco tem a comissão altíssima. Então, precisa ter muita estratégia nesse ponto também. O que você vai fazer com aquela parcela, tanto novo ou que você acabou de cortar, a médio e longo prazo? Daqui a quanto tempo eu consigo trabalhar de novo esse cliente? Ou eu vou pegar ele aqui, vou levar para uma menor, vou levar, que vai chegar num ponto, você está portando tanto esse cliente, que você matou o contrato. Você vai portando e refinanciando, ao invés de refinanciar ele dentro do banco, porque a gente sabe que o refim, de fato, ele tem uma condição comercial menor, mas a gente tem bancos no mercado que estão se tornando referência no refim, refinanciando com menos parcelas pagas e com uma comissão muito legal. Então, é muito importante a gente pensar nessa estratégia também na hora de fazer a portabilidade, tá? E um adendo aqui, pessoal, só consegue fazer isso que a Aline propôs agora quem consegue fazer gestão. Se você considera que você ainda não possui um nível de gestão, você tem que dar um passo para trás e fazer o básico que, vamos dizer assim, que todo mundo fala, separar público, colocar para ligar e vender o mais fácil. E aí você vai ter aquele resultado. Se você quer ter um resultado, que é o que a gente está propondo aqui, que seja diferente, utilizando ferramentas diferentes, utilizando processos diferentes para colher resultados diferentes, você invariavelmente vai precisar de gestão. Você vai precisar de fez esse contrato agora no banco, ter um acompanhamento para lá na frente não perder esse refim. Você vai precisar de relacionamento com o cliente para ele não te esquecer até daqui 3 meses. Você vai precisar das ferramentas para que isso aconteça de forma automatizada para você não gastar tempo sem ser remunerado durante esses 3 meses. Então, a operação que a gente tem de venda hoje de um correspondente bancário, uma operação muito digital, se você olhar alguém que tem um e-commerce, se você olhar alguém que trabalha com marketing digital, se você olhar pessoas de outras áreas, não é diferente. Então, não adianta a gente se prender ao passado. O que a gente precisa aprender hoje é mais do que o produto que eu vendo. Eu preciso aprender canais de venda, eu preciso aprender
formatos de prospecção, eu preciso aprender o quanto é saudável eu gastar com uma tecnologia, com outra tecnologia, mensurar resultado. É claro que isso vai gastar tempo, vai gastar esforço, vai gastar dedicação, mas o nosso papel aqui é mostrar para vocês que há um caminho, que Sim, pessoas que a gente conhece estão fazendo e que é possível que vocês façam também. isso E aí. ficar antenado, assim, essas mudanças, é da noite para o dia? Não, gente, é projeto de lei, algumas coisas, igual o FGTS, por exemplo, é projeto de lei, que ainda vai ser apresentado em novembro, né? Então, a gente recebe sinais do mercado de movimentação. A gente recebe, é, às vezes, tem coisas que sim são rápidas, como às vezes vem uma instrução normativa, né, como uma MP, por exemplo, que é rápido. Agora, quando é projeto de lei, leva um tempo para de fato isso acontecer e ser colocado em prática, né? Então, é o que eu falei de parar um pouco na estratégia e pensar e analisar produtos complementares. Por quê? No nosso mercado, a gente tem, como eu disse, dei o exemplo para vocês do supermercado. A gente tem um produto foco, que é uma campanha, por exemplo, que está ali, que você está dedicado naquilo, mas a gente tem os produtos complementares, né? Então, beleza, eu sou focado em novo entrante, mas qual que é a Aline tocou num ponto importantíssimo que eu sempre falo, principalmente quando eu era regional de promotora, visitava muito, eu sempre falava com o parceiro, como que você retrabalha a sua carteira? Tá, o foco é contrato novo, mas você tem uma estratégia para retrabalhar esse cliente num cartão benefício, para trabalhar esse cliente daqui 6 meses num refinanciamento, daqui um ano numa portabilidade, o cliente já está dentro de casa. E eu visitei Sim. call center que ele só faz o novo e às vezes o cartão e nunca mais volta naquele cliente. Nunca mais. E aí o cliente está para o mercado para poder ser portado, para ser refinanciado, para fazer o que quiser. Então, quando você tem gestão, que é o outro ponto que você falou, Ricardo, de você tabular corretamente seu cliente dentro do sistema, de você utilizar o serviço do agendamento para ter uma previsibilidade de que esse cliente vai trabalhar de novo. Quem é especialista em FGTS, por exemplo, trabalha muito bem essa questão do agendamento, né? Porque a cada 3 meses o cliente consegue fazer um novo saque. 3, 4 meses, 5, 6 meses, ele consegue fazer um novo saque no FGTS. Então, por que a gente não tem essa cultura também dentro do INSS, dentro de outros convênios, de perceber a tendência, principalmente se você faz o contrato tabela cheia? Se você faz o contrato em tabela cheia, daqui 6 meses você já consegue renegociar esse cliente. Então, precisa ter a gestão para que o cliente que já está dentro de casa, o cliente que já pertence a você, você conseguir retrabalhar ele. Então, a gestão é importantíssima também para que, dentro desse período de mudança, você já tenha uma estratégia em andamento, para que da noite para o dia, né, como o mercado normalmente fala, da noite para o dia eu tenho que me reinventar. Não é da noite para o dia. Você precisa estar atento aos sinais do que está acontecendo no mercado e ter gestão do seu negócio. Porque se você tem, por exemplo, 2 pessoas dentro da sua empresa, você tem a chance de, é claro, colocar ali o produto foco, mas de ter uma estratégia em paralelo, de estar pingando ali um cliente diferente, um produto diferente, para que eles pelo menos estejam familiarizados, para na hora que virar a chave, não ser tão impactante, né? E outra coisa, né, meu povo, que o brasileiro não faz. Já aconteceu comigo, já aconteceu com a Aline, provavelmente já aconteceu com o Ricardo também, que é o planejamento de médio e longo prazo. Muitas vezes a gente não faz planejamento de médio e longo prazo em relação ao caixa da empresa, em relação ao que eu vou deixar separado de investimento para uma nova estratégia, seja de tráfego, seja de captação, seja de alguma ferramenta de gestão, porque a maioria dos correspondentes, acredita, eu estou dizendo aqui maioria, pessoal, talvez vocês que estejam nos assistindo aqui não façam isso, tá? Mas sempre tem alguém que faz, porque é a questão da cultura, de a gente não ter lá na nossa educação inicial base para ser empresário, base para ter gestão sobre as nossas finanças, não é da nossa cultura, né? Então, o que acontece? É você ter uma mentalidade de que ferramenta é custo, de que tráfego é custo, né? De que tudo que você gasta dentro da sua empresa é custo. Só que nem sempre é só custo. Na maioria das vezes é investimento para que você consiga multiplicar, que é o que a Aline falou. Ah, tá, eu estou investindo X aqui em tal ferramenta, mas um contrato paga essa ferramenta às vezes 10 vezes mais.
né? Eu trabalho produtos aqui, por exemplo, vamos falar aqui, eu trabalho com Futuro Previdência, a Aline vai trazer algumas fintechs. Eu tenho contratos aqui do Futuro Previdência que em um contrato eu pago o salário de um funcionário, com um contrato só. Às vezes eu pago o salário de 4 funcionários com um contrato só, dependendo do produto. Né? Então, é olhar para aquilo que está rentabilizando. Pegou, beleza, eu fiz um contratão que eu rentabilizei muito mais do que o que eu estou acostumado. 4 vezes mais do que o valor que eu normalmente eu recebo. O que, é que eu faço com esse dinheiro? Eu torro, entendeu? Eu gasto. Faço festinha para o funcionário, faço churrasco, entendeu? Compro presentinho para mim, para o meu funcionário. Estendo feriado, Mas eu não separo. emendo Então, feriado. emendo feriado, vou para praia. Mas e o budget para investimento, né? E o valor que eu deixo separado para poder reinvestir no meu negócio, para poder, para daqui 3, 6 meses, eu ter o 13º guardadinho do meu funcionário, eu ter ali, que está chegando a hora, viu, gente? Está chegando a hora do 13º, então já se prepara. Né? Então, o que, que você está fazendo com o que está entrando dentro da sua empresa também vai impactar no quanto você vai sofrer com as mudanças de mercado. Fala, Ricardo. Deixa eu fazer um jabá, um intervalo aqui rapidinho. Galera, só para não perder o time do que a Thaís falou sobre questão, galera, de investimento de às vezes uma venda pagar a ferramenta. Ó, você que está assistindo a gente, independente se você é cliente para um Nubank ou não, vou contar um negócio para você que talvez você não saiba. Nós fizemos uma integração com a Crefaz no ProMoBank e você não paga nada a mais por essa integração, nem para a Crefaz, nem para o ProMoBank. Mas na tela de atendimento do ProMoBank, quando você estiver atendendo alguém, que você está vendo as oportunidades de consignado ali, tudo que você vai fazer o trabalho, vai registrar o seu atendimento, já tem um card da Crefaz ali. E naquele card, ele já é integrado com a Crefaz. Se você clicar ali naquele botão, ele já aparece qual é o valor liberado em crédito para o cliente com débito na conta de energia. E você já consegue ali em... Cara, são 3 botões que você aperta. Um ali para reservar, um outro botão para mandar o documento pessoal e a conta de energia do cliente e outro para revisar os dados. Pronto. Com 3 cliques, a sua proposta já está no Crefazon. E o que eu estou falando para vocês isso? Talvez um produto de débito em conta de energia, talvez um produto Crefaz não seja o foco da sua operação. Mas em algum atendimento que o cliente tiver sem margem, o cliente tiver sem oportunidade de consignado e você vender um crédito desse, que você precisa apertar 3 botões para conseguir vender, você paga a sua licença do ProMoBank. Com uma venda dessa, você paga a sua licença do ProMoBank. Com mais uma licença, não. Com mais uma venda dessa, você vai pagar metade do valor que você vai gastar aí com VoIP para aquela PA. Então, se você coloca para o seu operador, vamos dizer, se ele vender um contrato por semana desse para um cara que está tomado, gente, olha o custo de tecnologia que você tem. De repente o cara falou, eu quero crédito. O que eu não tenho é como pegar o consignado, porque eu não tenho margem. Tudo que você precisa fazer é entrar no Crefazon, lá tem um negócio escrito token, integração assim no menu assim do lado esquerdo. Você copia aquele token, coloca no ProMoBank e pronto, está integrado. Com 3 cliques você faz uma venda de um débito em conta de energia. Ah, eu não, Ricardo, não sei esse processo, queria entender mais. Tem um vídeo no nosso canal do YouTube, tem um processo por escrito junto com o vídeo no nosso site Ajuda. Então, corroborando isso, Thaís, que você acabou de falar. Às vezes tem um produto e você não está enxergando o quanto pouco que você precisar daquele produto, você tira custos que você vai poder investir em outras coisas, ter mais lucro, aproveitar mais a vida, enfim. Aproveita aí, galera. Jabá feito. Inclusive, vamos promover aí uma live com o Crefaz para a gente poder falar mais desses detalhes. Eu acho que vale a pena mostrar para o pessoal, né? Porque é o que eu falei, produto foco, produto de prateleira, né? Então, Thaís, eu não vou focar Crefaz. Ok, tem gente que foca e ganha muito dinheiro, mas você também não precisa fazer isso. Se você já tem um foco estabelecido dentro da sua empresa, mas você pode aproveitar essa oportunidade de ter o produto complementar, como eu disse, do reaproveitamento da carteira. Então, tem clientes que querem mais dinheiro, que precisam de dinheiro. Eu não vou vender crédito pessoal, que os juros é muito alto. Mas, gente, você já viu uma loja dos nossos coleguinhas de crédito pessoal vazio? Não vê.
Bem, então, se você não vai vender, o seu vizinho vai. E é assim Uhum. que funciona o mercado. E aí, o Se, cliente, gente, eu participava Thaís, se não vendesse bem crédito pessoal, não tava, a gente está falando de tráfego pago, mídias baratas. Se o crédito pessoal não Sim. vendesse bem, não estava em rádio, não estava em mídias tradicionais que são muito mais caras, ou não se pagaria. Gente, eu Estão conheço um monte aparecendo de em TV no gente, horário nobre, gente. eu vejo um monte de gente pegando dinheiro com a agiota. Não vai pegar crédito pessoal, entende? Então, assim, né, você pode aumentar a rentabilidade da sua carteira com o mesmo cliente. Um cliente tem 5 possibilidades de negócio. Porque você tem um novo, refim, portabilidade, cartão, RMC, ainda tem, na verdade são 6, né? Ainda tem o CP. Então, para um único cliente, você tem 6 possibilidades. Entende? Então, é aprender a. Não estava no futebol, né? Pensa, patrocínio de futebol é baratinho, né? É isso aí. E nem é o Marisol, o Mirassol, nem é o Mirassol, entendeu? É time grande. Aí, o outro ponto que a gente quer trazer para vocês aqui, em relação à diversificação de produtos, que a Aline vai pontuar aqui para vocês, é você estar antenado aos convênios regionais, né? Porque todo dia surge uma nova possibilidade nos convênios regionais. Então, se você fica antenado com o seu gerente comercial, né? A Aline está aí de exemplo, não sei se tem parceiro dela aqui, sabe o quanto ela leva de novidade, mas eu estou falando de gerente comercial bom, viu? Se você não tem um bom, procure um, porque gerente comercial de verdade dentro da promotora é o que faz a diferença na vida do parceiro, levando estratégia e produto que rentabiliza e que ensina a vender. Então, procure gerentes comerciais como a Aline, por exemplo, que hoje é gerente de produtos, é gerente comercial, ela é universal, porque eu nunca vi conseguir fazer tanta coisa igual essa mulher. Mas o que te traz de informação? Quais convênios estão saindo? Qual que está com novidade em relação à ampliação de margem? Né, igual a gente teve aí recentemente, o governo de Goiás, que antes começou com 6, depois foi para 36 meses. Convênios que às vezes trabalhava com 5%, passa a trabalhar com 10% de margem. Né, aumento salarial. Então, quando você fica perto de quem te dá essas informações e fica ligado e utiliza ela como uma estratégia para implementar no seu negócio, você consegue surfar as ondas de produtos novos que vêm com margem nova, que vêm com limite novo. E, assim, gente, se não rentabilizasse, se não desse dinheiro, se não fosse bom, a gente não tinha fintech nascendo até do chão, entendeu? Porque está brotando assim, ó, principalmente no produto de cartão benefício. Né? Então, se o mercado financeiro está investindo nesse cliente, nesse nicho, é porque dá dinheiro, é porque rentabiliza. Né? Então, a Aline vai trazer alguns exemplos aí para vocês de convênios e fintechs que têm oportunidade e que você pode aproveitar e utilizar daquela estratégia que eu falei para vocês, que é ter um canal complementar de prospecção para poder atrair esse cliente e começar a familiarizar com o produto enquanto a tua estratégia de produto foco continua em paralelo. Fechado? Nina? Isso aí. Só voltando aqui no que a Thais estava falando, da questão de ser cultural, né? De deixar um caixa. No nosso mercado, não é cultural a venda de seguro. Gente, quando a gente está falando aí, por exemplo, Estados Unidos, você não sai da concessionária com o carro sem o seguro. É obrigatório seguro para tudo. Então, como muitas vezes o parceiro ele vê ferramenta como custo ao invés de investimento, ele também enxerga o seguro nas operações como um custo e não um benefício para o cliente. Então, colocar seguro nas operações também é muito importante, é benefício para o seu cliente e traz aí uma rentabilidade maior para a sua operação. Então, é muito importante a gente também dar uma atenção do seguro nas nossas vendas aí, tá? Aline, deixa eu complementar em relação ao seguro rapidinho antes que você conclua. Pessoal, por exemplo, a Amigos está em campanha junto com a Tem Saúde. Vocês sabem, a gente está no Setembro Amarelo, né? Mês de conscientização de prevenção ao suicídio, que acontece essa campanha desde 2015. Então, existem benefícios nos seguros junto aos cartões que vocês não informam para os seus clientes. Essa campanha da Tem Saúde com Amigos, ele está disponibilizando 2 consultas com psicólogo por mês, então até o final de novembro, até o dia 29 de novembro.
E tem pessoas que nunca se consultaram com um psicólogo. Uma vez eu botei uma caixinha de perguntas se as pessoas da minha audiência fazem terapia, menos da metade, né, fazem, e mais de 60% nunca fizeram terapia na vida. Se você tem um corte na mão, você vai para o hospital para poder dar ponto. Se você quebra uma perna, você corre para o hospital para poder botar um gesso. Né? Se tem uma dor de barriga, uma dor de cabeça, você vai para o hospital. Então, por que no corpo físico você cuida, você vai numa emergência, né? Você toma vitamina, estou na menopausa, vou fazer reposição hormonal, vou cuidar da vitamina, mas por que o corpo físico você tenta cuidar, mas o mental e o emocional não? Porque é de dentro para fora. Muitas vezes o corpo físico, ele responde uma dor que é interna, uma dor que é do coração, que é da mente. Então, o seguro, ele tem telemedicina, ele tem descontos com consultas com psicólogo e ainda tem essas campanhas que promovem a saúde mental dos nossos clientes. E se você não ajudar a propagar essa informação, vendendo de forma correta, porque são duas coisas boas. Você ajuda uma pessoa a ter acesso a esse tipo de serviço que talvez ela nunca teve e ainda ganha dinheiro com isso. Então, para mim, como ser humano, como missão de vida, inclusive, não tem nada melhor do que ganhar dinheiro ajudando as pessoas, principalmente no que tange a saúde emocional delas, né? A saúde psicológica. Porque às vezes você enxerga uma pessoa que parece extremamente saudável, mas que ela não consegue nem se olhar no espelho, porque não está bem emocionalmente. Então, cuide da sua saúde emocional, da sua saúde física, mas não deixe impactar pessoas à sua volta nesse sentido também, de aproveitar esses incentivos dos seguros. E assim, tem várias outras também, seguradoras, fintechs no mercado que trabalham, que fornecem esses serviços. Então, aqui, como eu tenho essa parceria, esse conhecimento em relação a amigos, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. Mas vários outros têm. E aí, sabe como é que o Corban vende seguro? Ou é só marca lá e não fala nada com o cliente, entendeu? Que é o famoso empurrado, né? Aquele da folhinha debaixo do contrato, que para quem é da época do físico. Ou então desmarca e acha que vai diminuir o valor liberado do cliente, acha que vai sair perdendo, que o cliente vai reclamar, mas você parou para ver as vantagens? Assistência funeral, auxílio funeral, que às vezes se estende até para a família. Então, é importante você aproveitar desse produto para rentabilizar mais a sua operação, mas para, de fato, levar valor agregado para o seu cliente. É o que eu falei, eu tinha falado de 6 possibilidades no cliente, agora já tem a 7ª, né, que é mais um produto que você pode acrescentar na sua operação. Desculpa, Aline. E é o que a gente... Não, imagina. E é o que a gente fala de conhecer o que está vendendo, né? Você tem que ter conhecimento sobre o produto, entender de fato os benefícios. Enxergar isso como vantagem, como a Thaís colocou, tanto para a sua operação quanto para o cliente. Do que a Thaís falou de eu trazer de oportunidade para vocês, é um resumo recente, é o mais recente que a gente tem aqui. Foi anotado, tá, gente? Não tem como eu decorar, são só algumas oportunidades. E como a Thaís falou, né, agora de ter um bom gerente comercial, isso aqui faz muita diferença, né? A gente, nas nossas reuniões aqui na IBR, a gente fala muito sobre isso, porque o gerente, ele é o seu consultor de negócios. Um gerente, ele não tem que sentar na sua mesa e te oferecer comissão, né? Eu posso te dar uma excelente comissão, mas aonde você vai achar esse cliente? O que eu faço para você ter acesso a esse cliente? Qual o caminho que eu estou te dando, né? Para chegar nesse público aí? O que eu estou trazendo de oportunidade para a sua operação? Então, a parceria, ela tem que estar muito alinhada a isso, né? A gente enxerga a parceria no sentido literal da palavra. É estar lado a lado. Eu não consigo desassociar de relacionamento, né? Os negócios de relacionamento. Porque a gente está falando de pessoas. Então, você tem que ter boas pessoas do seu lado, profissionais dedicados, que não vejam a operação só como números, né? Então, para trazer esses números aí para vocês, eu trouxe alguns pontos de alguns bancos com algumas atualizações. E aí, esse é o momento da dica de ouro, de anotar, tá? Então, se seu gerente comercial não te trouxe isso, você vai ter que agora, então anote, tá? Eu vou começar aqui por um banco queridinho de todo mundo, que é o PAN, tá? O PAN trouxe algumas atualizações, como a pré-digitação da Polícia Militar de São Paulo, tá? Aqui,
para governo de Minas, ele voltou com aporte, aí uma atençãozinha ali na tabela GRT, tá? Ele teve aumento de limite dos convênios dos governos Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Minas, Espírito Santo, o limite máximo era de 30 mil, então foi para 60 mil. A pré-editação também da Prefeitura de São Paulo e IPREM, tudo isso no PAN, tá, gente? O PAN tem 21 convênios com saque parcelado, e uma outra vantagem enorme, são 17 convênios com consulta de margem online. Tá? Porque às vezes você acha que o cliente, como que eu vou consultar? O cliente não tem acesso, eu não consigo ver. Então, ter um banco que te dá o convênio e ainda te traz a margem online é uma vantagem muito grande. Porque quando a gente fala de diversificação, pessoal, um outro ponto também, a gente não está falando de SIAP e forças, não, tá? Porque a gente está aí, né? SSA Forças. A gente quer trazer para vocês convênios públicos, governos, prefeituras, porque é um leque assim, absurdo de oportunidades. Então, dentro do PAN, você vai ter aí 17 convênios com consulta online. Digitando também o aumento salarial do governo de Pernambuco e da Prefeitura de Belo Horizonte, aumento salarial do governo do Paraná para a Polícia Civil e Militar, e um aumento de margem, que a Thaís estava falando também que é muito importante, de 30% para 35% no governo de Rondônia, e vendeu muito no mês passado, tá? São governos que a gente nem pensa em dar uma olhada, então estejam atentos a isso também. O Daicoval hoje é um banco também excelente para portabilidade, sempre foi um banco aí referência para forças, mas é um banco que tem 187 convênios ativos. Então, quando a gente vê esse sobe e desce INSS, essas mudanças, não é uma coisa que deve assustar a gente, entende? É o que a gente fala de enxergar oportunidade na diversidade, né? De ver sempre ali o copo meio cheio. E ele liberou também cartão benefício para o governo de Minas e voltou com a portabilidade. Excelentes taxas, passem ali no simulador da Ecoval, vocês vão enxergar muita oportunidade de negócio. E no governo de Minas, vocês também têm ferramentas aí no mercado para acesso à margem desse público também, tá? O Master 319 convênios ativos e liberou recentemente Prefeitura de Santarém, na Paraíba, Prev-Banesp, Prefeitura de Suzano, em São Paulo. Gente, quando a gente fala de São Paulo, é um público gigante, tá? Tem muita prefeitura ativa em São Paulo, com diversos bancos. E quando a gente vai falar do governo de São Paulo, a Thaís está aqui, ela sabe, é maior que o SIAP. É maior que o São SIAP. milhões de servidores. Milhões de servidores. Então, a oportunidade. E Aline, tem alguns amigos lá no Master aqui, dia 18 de setembro, né? Horário às 11 horas da manhã, lançamento do empréstimo consignado do Banco Master para governo da Bahia e Prefeitura de São Paulo. Eles têm que ficar antenados, eles não param de lançar convênio. Não para, gente, é diário. Inclusive, tem uma comunidade que eles disparam aí os comunicados, é importante que vocês estejam nessa comunidade para estar antenado aí nesses lançamentos, tá? Santander, gente, o Santander tem 572 convênios full digital. Quando a gente fala de full digital, você vai ter acesso à margem. Se o cliente for correntista, Santander é clique único. São propostas que vocês vão digitar e o cliente recebe em 10, 15 minutos. Quem digita Santander sabe que digita ali redondinho, sem pendência. Eu sei que tem muita gente aí que não é... eu não amo Santander, mas tem muita oportunidade de negócio lá e com boa rentabilidade também pelo ticket da operação. Principalmente nos convênios regionais e inclusive privados. Muito. Mas aí a gente entra num ponto. O privado agora ficou só para os bancos de rede, a partir de ontem, tá? Então a gente não tem mais acesso ao privado. A gente disparou esse comunicado aí, tá? Regionais tem bastante, tem muita coisa. Muito. Gente, isso eu estou falando de 572 convênios full digital, mas isso só para você ter ali acesso à margem, clientes que eles têm a folha, que a operação vai ser paga rápida. Mas são mais de 5 mil convênios ativos em Santander hoje. Aqui a gente está falando só da oportunidade do full digital, de você ter acesso à margem, você ver ali que o cliente é correntista, digitou, pagou. Tá? Mas é muito convênio ativo. Ele veio digitar na Prefeitura de BH, que teve um aumento de 4%, esse aumento da Prefeitura ele foi parcelado. Tá? A Prefeitura de Aracaju teve aumento salarial também em 4%, o Tribunal de Justiça da Bahia em 2%, o Governo do Amazonas 3,69%, Governo do Maranhão 2,5%. Gente, o Governo do Maranhão está vendendo muito nos bancos que são ativos com esse convênio, mas é muito a perder de vista. O Santander vendeu muito convênio do Maranhão no mês passado. E ele bloqueou também o município de Sorocaba. Tá?
A gente estava falando aqui agora do Amigos. O Amigos hoje ele tem 207 convênios ativos entre cartão benefício e cartão consignado e liberou para a Prefeitura de Campinas também. É um convênio que está recém-lançado aí no Amigos, tá? Meu Cash Card, ele tem 28 convênios com margem online. Isso é maravilhoso, né? A dificuldade que a gente tem aí é alguns convênios públicos para acesso à margem. Ele liberou a Prefeitura de Porto Alegre. Ele teve um destaque absurdo no mês passado no governo de Alagoas, tá? Foi, tipo, líder, assim, de vendas do Cash Card no mês passado. E ele também trouxe uma outra oportunidade, que ele ampliou a idade máxima de 69 anos para a Prefeitura de São Gonçalo e Prefeitura da Serra, Nova Lima e Juazeiro do Norte e Uberlândia. Tá? Então, idade inicial de 69 anos, também é muito legal. E o Quero Mais Crédito. O Quero Mais Crédito hoje ele tem 12 convênios públicos ativos, a gente não está falando aqui de SIAP e nem de INSS, tá? Convênios públicos, e ele tem um diferencial muito grande, que no governo de São Paulo ele atende seletista. Isso também é muito legal de trazer para vocês. Isso é uma atualização recente. São informações que vocês devem estar muito alinhados com o seu comercial. E além de eu trazer para vocês essa novidade, eu, enquanto gerente comercial, eu também tenho que te dar o como, né? Que são mailings, que são as bases ali higienizadas, as melhores ferramentas que tem no mercado. É te dar uma consultoria, igual eu falei antes, não é só te oferecer grade. É te trazer informação para levar a sua operação para um outro nível. Ela é Das maravilhosa, né, informações, gente? das atualizações são essas, tá? E assim, o que a gente trouxe aqui para vocês, gente, isso daqui é o mínimo, tá? É muita oportunidade de mercado. A gente está vendo aí nas redes muita gente num cenário assim meio fúnebre, né? Trazendo às vezes informação com raiva, que o governo fez isso, o governo fez aquilo. Essa oscilação do nosso mercado, ela não é de agora. Eu não tenho tanto tempo de mercado assim, são só 9 anos. Tem muita gente com muito mais que isso, que eu, a Thaís é uma dessas pessoas. Então, já passou por situações, acho que mais difíceis que essa que a gente vem enfrentando agora, e sobreviveram, porque a gente tem que ter sabedoria, né? Quando a gente fala de diversificação, não é de agora. Tem pessoas aqui hoje que ainda estão só no INSS, mas o INSS não teve uma suspensão no ano passado? Estamos alguns dias aí sem poder digitar o convênio, o que a gente viveu no cenário do SIAP. No governo de Minas, a gente ficou anos. O LOAS foi suspenso, agora voltou. Então, assim, a gente já vendia antes de tudo isso. A gente já vendia quando não tinha FGTS. Tem um comercial nosso, que a gente estava numa reunião ontem, ele falou assim, gente, parece que quando acontece alguma adversidade, assim, alguma turbulência no mercado, o parceiro desaprende de vender, porque está focando no que está dando errado. Esquece Não tudo. não é ser clichê, sabe? Porque é aquilo que a gente foca expande. Você vai colocar a sua energia no que está dando errado? Como diria minha vozinha, você vai ficar dando murro em ponto de faca? Foca no que está dando certo, coloque a sua energia no que te traz resultado. Faça parcerias certas, use ferramentas, use a tecnologia a seu favor e vamos trazer resultado. Porque se a gente ficar olhando o que está dando errado, a gente fecha. E não é esse o nosso intuito. Né? A gente está falando aqui não é só de número, nós estamos falando de pessoas. Né, donos de operação que sustentam famílias, que às vezes não é só sua família. Quantos funcionários você tem? Desses funcionários, quantos são o sustento da sua família? Nós estamos sempre falando de pessoas, não é só de negócios. Então, todas essas oportunidades é para trazer cuidado para você, para o seu funcionário, para a família do seu funcionário. Então, para isso, eu espero que vocês estejam com as parcerias corretas, aos nossos parceiros que estão aqui, que permaneçam conosco, tá? E o que eu tinha para trazer para vocês é isso. Eu sou suspeita para falar, né? Mas sou muito suspeita para falar, mas aqui quem vos fala é uma das profissionais mais competentes que eu conheço nesse mercado. Então, o que ela está falando aí, vocês confiam que quem é parceiro da Aline sabe que ela dá o melhor aí de informação, de qualidade no atendimento aí dos parceiros, informação, treinamento. Então, pessoal, é importantíssimo vocês se atentarem a esses detalhes, sabe? Porque isso vale para a vida, né? A questão do foco naquilo que realmente dá resultado e naquilo que nos traz desgaste, prejuízo. E empresário não tem tempo para perder. A gente, como ser humano, já não tem, porque o ativo mais valioso que nós temos é o tempo.
né? O fator tempo ele é determinante para tudo na nossa vida. Então, se você ficar desgastando, perdendo o seu tempo com aquilo que não te traz resultado, seja na vida, seja nos negócios, é como se você estivesse regredindo na sua vida. É como se você estivesse sempre andando igual caranguejo, sabe? O caranguejo ainda anda de lado, né? Eles falam que anda para trás, mas ainda anda de lado. O pior é quando você anda para trás, porque as operações de consignado hoje, dificilmente elas crescem. Por que eu falo que elas não estão crescendo? A maioria não está crescendo. Porque o spread de hoje, a comissão de hoje, não é a mesma de 5 anos atrás, de 1 ano atrás, quem dirá de 10 anos atrás, né? Então, muitas vezes você precisa vender o triplo hoje para poder ganhar a mesma coisa que você ganhava 1 ano atrás. Então, as operações elas não estão crescendo, por quê? Porque o foco está no lugar errado. Porque a tua energia está sendo concentrada em produtos que não te trazem o resultado que realmente você precisa. Eu não digo nem o que você quer, porque são coisas diferentes. Tem o que eu preciso e tem aquilo que eu quero. Então, se você continuar também focado somente no que você precisa, você não vai crescer. Porque o que a gente precisa é o mínimo, é o básico, é pagar a conta, é sustentar a empresa, é sustentar a casa, isso é o que a gente precisa. Agora, crescer, ter lucro de verdade, poder reinvestir no negócio, poder tirar o seu prolabore, tirar o dinheiro que é teu salário dentro do teu negócio e poder promover saúde e qualidade de vida para os teus funcionários, isso só vai acontecer quando você estiver focado no crescimento de verdade. E não é no crescimento só da produção, é no crescimento do dinheiro que entra no teu bolso. É no É crescimento isso de aí. como que você realmente rentabiliza a sua operação e ganha dinheiro de verdade. Então, comece a se atentar para comportamentos que você vem repetindo que não te trazem resultado e para aqueles que você precisa ter que vão te trazer. Porque Paulo Vieira já dizia, né? Aquilo que eu não tenho é porque eu não sei, porque se eu soubesse eu já teria. E tem um Isso outro aí. ponto, que todo mundo fala, meu filho, querer é poder. A gente cresceu escutando isso, querer é poder. Tem poder quem age, né? Se querer fosse poder, eu já estava aqui com os meus 60 quilos, com o meu abdômen trincado, minha conta bancária milionária, viajando para a Grécia. Entendeu? É o que eu quero. Eu quero o quê? Ganhar 200 mil reais por mês, trocar de carro todo ano, fazer 5 viagens internacionais por ano. Isso que eu quero, eu posso. Então, querer não é poder, gente. Mas aquilo que você faz com os recursos que você tem hoje é que vão te aproximar daquilo que você quer, né? É clichê, mas é pensar fora da caixa e agir principalmente para poder sair dela. Então, perceba essas informações do mercado por uma ótica diferente, não por uma ótica de vítima, que o mercado vai acabar, que o INSS acabou, que o FGTS acabou, que o correspondente é vítima e etc, 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 etc. Saia da É posição de isso aí. vítima e passe a tomar controle do teu negócio, tomar controle das decisões que você toma dentro da sua empresa, que com isso você vai conseguir enxergar com mais clareza as oportunidades, meio em mesmo as ameaças. Isso Então aí. esse é o recado que a gente tinha para poder dar para o pessoal, Ricardo. Espero que tenha sido de valor para vocês essa hora que a gente tomou esse café aqui. Compartilhem aí, a live vai ficar salva na página, não vai, Ricardo? Vai, com certeza. Opa. Então vocês podem baixar, podem compartilhar, mandar nos grupos aí, marca a gente nos stories. Tem também lá o canal do Promobank, que a gente volta e meia faz live lá no canal do YouTube. Se inscreve, tem muito conteúdo de valor lá para vocês. E, é claro, siga a Aline Pimenta, siga aí também a MR Credit, Promobank Oficial. E, é claro que é o meu perfil também. Sigam a Thaís Pimenta para vocês receberem cada vez mais conteúdo de valor como esse. Obrigada, Ricardo. Sigam essas dicas, pessoal, e só para eu fechar aqui, linkando o que a Thaís falou, da gente focar no que está dando certo, que a gente volta lá atrás, que é no mês de Setembro Amarelo. Então, não vamos desgastar nossa saúde mental com aquilo que está dando errado. Cuidem da saúde mental de vocês, que vocês vão ver tudo na vida dando certo. Eu sou a prova disso. Isso vem para um outro bate-papo. Mas começar a pensar positivo, colocar foco naquilo que dá certo é o que transforma vidas. Foi assim comigo e pode ser assim com vocês também. Ricardo, mais uma vez, obrigada pelo convite. Espero que a gente possa estar junto mais vezes, tá? Gente, obrigado. Adorei que quando a Thaís faz assim, sobe um balãozinho, eu vou dar um jeito de fazer a mesma Sobe coisa desse. aí. Tem um assim também que dá uns fogos, né, Olha lá, ó. Thaís? Ai, ai. Gente, obrigadão.
excelente semana aí para vocês, excelente dia. Valeu, galera. Obrigada. Gente, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá lá. Beijo, beijo. Bom dia. Beijo.